Olá! Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 1 do nosso módulo 1 do nosso curso. O nosso módulo é sobre atendimento, mas para falar sobre atendimento, a gente precisa primeiro entender o que é a comunicação. Por isso que a nossa aula 1 a gente vai começar falando sobre comunicação. Então vamos lá? Bom, o que é comunicação? Vocês já se perguntaram o que é comunicar? Comunicar é falar? Às vezes tem algumas pessoas que têm esse entendimento, né? Então, comunicar não é falar. Comunicação não é aquilo que eu falo, mas sim aquilo que o outro entende. Então, para que haja uma comunicação, é necessário que eu me faça entender. É necessário que o outro entenda aquilo que eu estou dizendo. E a gente só consegue isso quando a gente compreende todo um processo de comunicação, que é o que a gente vai começar a ver agora. Bom, então a comunicação confunde-se com a própria vida. Temos tanta consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos. Somente percebemos a sua essencial importância quando, por acidente ou uma doença, perdemos a capacidade de nos comunicar. Eu coloquei essa frase do Bordenave para a gente entender que está tão intrínseco dentro da gente a comunicação que muitas vezes a gente não compreende a complexidade que ela se dá. Então, quando a gente começa a pensar na comunicação, a gente começa a perceber que não é tão simples assim. Bom, essencialmente, um processo interativo e didático de pessoa a pessoa, em que o emissor constrói significados e desenvolve expectativas na mente do receptor, a gente fala que isso é uma comunicação. Então, é um processo interativo, ou seja, alguém precisa oferecer e o outro receber, de pessoa a pessoa, em que o emissor ele vai construir um significado, ele vai desenvolver algumas expectativas na mente do receptor. Mas a comunicação ela só acontecerá se o outro entender aquilo que eu estou dizendo. E o significado de comunicação, como a gente observa aqui, ele está muito ligado, aqui ó, comunicação, está muito ligado ao comum. Ele vem de comum, ou seja, tornar comum uma informação, tornar comum. Mas para que eu torne aquilo comum, é importantíssimo que eu consiga compreender o outro. Se é uma troca, é uma interação, entender o outro também ele se torna fundamental. Bom, então nós temos um processo lindo de comunicação aqui. Nós temos um emissor, nós temos um receptor, nós temos a mensagem que o emissor envia para o receptor, nós temos um código e um canal, que é o meio pelo qual acontecerá essa mensagem, por onde a mensagem será enviada. Nós temos ruídos, porém a gente elimina ele com feedbacks. Muito bonito isso, né? Seria perfeito se não fosse um problema. As pessoas. Então, o processo ele é lindo, ele existe. Não estou falando que é mentira. O processo é esse, mas tem um problema, as pessoas. Então, não é tão simples assim. O emissor envia a mensagem, o receptor compreende, ele decodifica essa mensagem. Se ele tem algum problema, algum ruído que interfere nesse processo, há o feedback que elimina isso e pronto. Não, não é tão simples assim. E a gente vai começar a entender o porquê agora. Por quê? Temos as pessoas que complicam tudo. Muitas pessoas acham, nossa, eu falo muito, eu sei me expressar muito bem. Aquele que fala muito, não necessariamente ele é um bom comunicador, ele é um bom falador. O bom comunicador é aquele que consegue se fazer entender, é aquele que se preocupa com o emissor de uma tal forma que ele vai explicar de uma forma não que ele próprio compreenda, mas da forma que o emissor vai conseguir decodificar isso muito bem e transformar essa informação em conhecimento. Bom, então a comunicação ela é o ato de compartilhar significados. Então, eu compartilho informações. Compartilhe as informações, a mensagem, ela está sempre em forma de significados.
ela deve ser entendida pelo receptor. Foi o que nós já comentamos. Comunicação não é aquilo que eu falo, mas o que o outro entende. Então, para ver a comunicação, o receptor ele deve compreender isso. A clareza e a objetividade ela devem fazer parte de todo o processo comunicatório. Clareza. Tudo aquilo que eu comunico tem que ser claro. E objetividade, sem delongas. As pessoas prolixas, elas têm muita dificuldade em se comunicar, porque dificulta os significados das mensagens. Então, clareza e objetividade. A gente não pode esquecer que a gente está falando de comunicação porque nós estamos construindo o nosso módulo de atendimento. Porém, a comunicação, ela é inerente a qualquer coisa, né? Ela está em tudo aquilo que o ser humano faz. Então, a gente vai focar em atendimento, mas a gente não pode esquecer que a comunicação ela faz parte de tudo aquilo que a gente faz. A existência do ser humano ela está relacionada à comunicação. Bom, a comunicação ela requer interação. Preciso interagir e eu só interajo quando eu olho para o outro. Ele requer capacidade de ouvir. Quem se comunica bem não é aquele que fala muito, mas é aquele que ouve com atenção. Porque quando eu ouço o outro, eu consigo me comunicar melhor. Porque aí eu vou canalizar, eu vou ressignificar a minha mensagem de uma forma que o outro ele realmente consiga compreender. E é importante, é fundamental ter empatia. Empatia é uma palavra muito bonita que se usa em muita coisa, mas a gente precisa entender o que é empatia. Empatia, sim, é me colocar no lugar do outro, mas eu não sou o outro. Então é bem complicado. Então eu preciso pensar no outro. Quem é o outro? Para me colocar no lugar do outro, só entendendo quem é ele. Como será que ele pensa? Quais são as dores? Quais são os anseios dele? Como será que ele gostaria de ser atendido? Então, a empatia é muito mais do que como eu gostaria de ser atendido. É sim de pensar quem é o outro. Como será que ele entenderia essa mensagem? Então, por isso que todas essas informações elas estão relacionadas umas com as outras e a importância da empatia está muito diretamente ligada à questão de requer capacidade de ouvir. Comunicação verbal e não verbal. Precisamos compreender nossos tipos de comunicação. Eu falei muito agora de falar, né? Um bom comunicador é aquele que fala muito? Não, é um bom falador, ele dá palestra. Mas nós temos a comunicação verbal e a não verbal. Então vamos entender o que é isso. A comunicação verbal ou seja, ela é verbalizada, logo ela é uma analogia ao verbo mesmo. Então, é tudo aquilo que nós utilizamos o verbo, ou seja, ela vai ser a linguagem oral, que a gente utiliza a fala, ou a escrita. Por isso que a gente chama ela de verbalizada. Mas o que é a linguagem, né? É o uso da língua como forma de expressão e comunicação, não sendo somente palavras faladas ou escritas. É o uso da língua como forma de expressão e comunicação, mas não somente palavras faladas ou escritas. Por isso que a linguagem ela pode ser falada, escrita e a linguagem corporal também. A linguagem oral e a linguagem escrita. Nem tudo aquilo a gente tem, é muito difícil, às vezes, a compreensão da mensagem, porque tudo que está dentro da minha cabeça, às vezes eu externalizo. E sai, a gente fala, a pessoa não tem filtro, né? Tá aqui, já saiu. Mas a gente precisa pensar no seguinte: o que está dentro da minha cabeça eu compreendo, mas como que o outro vai compreender? E temos também a questão da escrita. Como é essa escrita? Como que a gente vai escrever?
A escrita, ela não necessariamente, a forma com que eu falo, se eu for escrever e relatar a mesma coisa, ela não vai ser da mesma forma. A linguagem escrita, ela requer um apuro melhor, ela requer um cuidado melhor. Então, a gente trata de linguagem oral e escrita como verbalizada, mas elas não são as mesmas coisas. A não verbal, o que você não disse. Então, qual que é o não verbal? É aquilo que eu não disse. Será que eu não disse? Eu posso não ter falado e não ter escrito, mas eu me expressei. Ela vai incorporar o uso do corpo, dos gestos, a voz. Então, às vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso corpo, o meu tom de voz, a minha postura, todo o meu rosto está dizendo outra. Estou muito feliz, ou estou muito triste, né? Eu falo uma coisa e minha expressão corporal, ela está dizendo outra. Então, a comunicação não verbal, ela não é falada, ela não é escrita, mas isso não quer dizer que ela não é dita. Isso não quer dizer que ela não é expressada. Sim, ela é expressada. E no atendimento é muito importante isso, não somente as palavras, não somente aquilo que eu documento, que eu escrevo, mas aquilo que eu estou transparecendo. A linguagem não verbal, ela está muito ligada também aos gestos, né? Então são símbolos, são expressões. Toda vez que eu vejo, por exemplo, uma dessas imagens que nós temos aí, quando eu vejo esse símbolo, a gente é universal, né? A gente sabe que isso é um símbolo de cadeirante. O que isso quer dizer? Se eu estou num transporte público que ali tem acesso, se é numa vaga, se eu estou em um supermercado, em um shopping center, enfim, na rua, e está no chão do estacionamento, isso quer dizer que ali é lugar para uma pessoa que utiliza, que precisa de acesso facilitado. Ou seja, não é um discurso, não está escrito, ninguém está falando, mas está expresso em forma de símbolo. Quando eu estou em uma sala de aula, quando eu estou dando uma palestra, quando eu estou dando um curso, a forma como o meu corpo vai se movimentando, ele também vai dizendo muita coisa daquilo que eu estou expressando e auxilia. Ele tem que ser uma ferramenta de auxílio para aquilo que está sendo verbalizado ou não. Mas também ele pode ser uma forma de ser ruim para a minha comunicação. O excesso, quando eu interfiro no outro, quando eu invado o espaço do outro, como eu utilizo as expressões e os gestos como algo que ele rouba a cena daquilo que eu estou falando. Então, tem que ser um auxílio. Mas a postura, a linguagem corporal, ela é importantíssima para a comunicação. E a gente tem que entender que ela é um tipo de comunicação. A dança, a luta, enfim, todas as expressões corporais, elas são formas de comunicação. E por que isso? Uma pergunta. A primeira impressão é a que fica? O que vocês acham? Bom, não dá para vocês me responderem agora. A gente pode conversar sobre isso uma outra hora. Mas sim, a primeira impressão, ela é que fica, por isso que chama primeira impressão, né? Ela muda, isso com certeza. Mas naquele primeiro momento, ela fica. Eu posso até mudar essa minha primeira impressão, mas pesquisas apontam que a gente precisa de 5 a 8, até 10 encontros, às vezes, para desfazer uma primeira impressão. Nem sempre a gente vai ter essa oportunidade de desfazer essa primeira impressão. Em se tratando de atendimento, dificilmente o cliente vai me dar uma outra oportunidade se a primeira impressão não for boa. Por quê, gente? Olha, a primeira impressão a gente faz até 10 segundos. Então,
10 segundos passam muito rápido. E dessa primeira impressão, 7% é o conteúdo do que eu falo, 38% é o tom de voz e 55% requer a linguagem, ela está ligada à linguagem corporal. Nossa, mas então quer dizer que o conteúdo não conta nada? Não é isso. É que em 10 segundos não dá pra gente falar muita coisa, né? Então, então a linguagem corporal, a forma com que eu chego, a forma com que eu abordo, a forma com que eu estou, ela vai provavelmente não, estatisticamente ela faz a primeira impressão. Por isso, da importância da linguagem não verbal para a comunicação e o atendimento. Importantíssimo, todas as vezes que a gente for falar de comunicação na sala de aula, a gente deixa isso muito claro para os nossos alunos. A linguagem não verbal no atendimento, ela é fundamental. Ela pode acabar com o atendimento ou ela pode já estabelecer aquele processo de simpatia entre atendente e atendido. Olha, então vamos lá. Nós temos problemas na comunicação, como nós já falamos, né? Temos o processo que é maravilhoso. Lembram que só tem um problema nesse processo: as pessoas. Porque nós temos ruídos que eles interferem pontualmente e às vezes drasticamente na minha comunicação. Porque ele afeta a mensagem, a compreensão da mensagem. E nem sempre o feedback ele vai conseguir minimizar isso. Por quê? Porque às vezes eu não me dei conta que houve esse ruído. Por isso que a atenção é muito importante na comunicação. Olha, como que está aqui. Um fala para o outro. O emissor emite a seguinte mensagem: você vai ser promovido. Aí tem o meio, então essa mensagem caminha por esse canal e o outro ouve lá, porque como teve ruídos nessa comunicação, o outro ouve, entende. Meu Deus, vou ser demitido. Então, uma promoção acabou em uma tragédia. Porque na hora que ele codificou, ele não percebeu, na hora que o emissor codificou, ele não percebeu que esses ruídos estavam acontecendo. Então, na hora que o receptor decodificou, os ruídos interferiram no entendimento da mensagem. Então, aqui a gente tem o emissor é quem fala o que? A mensagem é o que ele vai dizer por um canal, que é o meio, pelo qual local, espaço, tempo ele está falando. Como ele vai falar, vai ser a codificação. O que é essa codificação, gente? Agora, nesse momento, eu estou tentando me comunicar com vocês, estou estabelecendo uma comunicação, estou utilizando o código da linguagem falada e a língua a portuguesa, brasileira. Bom, se vocês não entenderem a língua portuguesa, já vai ser um pouco difícil a nossa compreensão. Ou seja, se vocês não entenderem, não estabeleceremos uma comunicação. E se a minha língua, a linguagem oral que eu estou utilizando, também não for compreendida por vocês, vocês não conseguirem, eu codifico e vocês decodificam. Se vocês não compreenderem essa minha linguagem, essa linguagem oral que eu estou utilizando, vocês não vão conseguir também decodificar. Isso também é um ruído. Tudo isso para quem? Para um receptor. Nesse momento, ele decodificou, o tempo todo tem ruídos. Ruídos de desatenção, ruídos de percepção, compreensão, barulhos. O estado emocional também é um ruído e tudo isso dificulta. Então, a gente usa o feedback, que é de retroalimentação,
para tentar minimizar esses ruídos. Então eu pergunto se compreendeu, se está compreendendo, como que está, para ter uma resposta, que é a reação. Então aí eu questiono, compreendeu? Houve uma compreensão na hora que nós estamos nos comunicando. Então ele é um processo muito... A gente começou, lembra, com um processo bem simples lá. E agora, nesse processo maior aqui que nós estamos vendo, a gente começa a perceber por que o problema são as pessoas. Porque nós temos as pessoas codificam, as pessoas decodificam, as pessoas causam os ruídos e em tudo isso as pessoas emitem, as pessoas recebem. Então é um processo muito mais complexo do que aquele primeiro que a gente viu, que era um pouco mais simples. Então aqui de novo, para a gente lembrar, emissor é aquele que envia a mensagem, o receptor é aquele que recebe, a mensagem é o que se fala, é o conteúdo que vai ser transmitido, o código é o meio pelo qual se passa a mensagem, o canal é por onde a mensagem circula, e nós temos também o contexto, que é o meio no qual o receptor e emissor estão inseridos. O meu contexto nesse momento é uma sala. O contexto de vocês pode ser na hora que vocês estiverem recebendo essa minha mensagem, e ele vai interferir, ele vai causar ruídos. O tempo, horário, espaço, local. O contexto, ele influencia. A gente não pode esquecer isso. O contexto, ele é fundamental para a percepção da mensagem. Então, a gente vai ver quais são os distúrbios da comunicação. Então, a relação do emissor e do receptor. Nós temos algumas questões que dificultam a compreensão da mensagem. Vamos ver. O bloqueio. A comunicação não se realiza. Exemplo, alemão e brasileiro. Por quê? Eu não compreendo. Se eu não falo alemão, como eu vou interagir com ele? Há o bloqueio. Só que nesse momento, a gente pensa, poxa vida, tem a expressão corporal, tem a linguagem não verbal, que às vezes a gente já se bloqueia porque pensa, eu não falo alemão, essa comunicação vai ser impossível. Mas a gente poderia utilizar outros caminhos também. Distorções. A comunicação é restrita. Por exemplo, quando eu estou aprendendo uma nova língua. Quando eu estou aprendendo uma nova língua, às vezes eu me inibo pela falta de segurança em saber utilizar a língua. Então, termos que não são adequados e acaba tendo algumas distorções. Filtro, a comunicação é mais ampla. Então, eu faço um filtro e na comunicação mais ampla, como que eu utilizo esse filtro? A gente consegue compreender mais. E nós temos também a exatidão. A comunicação ela é perfeita, todos são compreendidos. Então, essa é a relação do emissor mais o receptor. Nós podemos ter o bloqueio, podemos ter as distorções, podemos ter um filtro, onde as pessoas explicam melhor, começam a explicar alguns significados, e o ideal que é a exatidão, é quando a comunicação realmente ela é contemplada no seu todo, que é quando todo mundo compreende. Para eliminar ruídos, para eliminar bloqueios, para eliminar todos os problemas que nós temos na comunicação, que a gente chama de ruído, nós temos o feedback. O feedback a gente tem que utilizar o tempo todo no atendimento. Perguntar se a pessoa entendeu, parafrasear, para repetir aquilo, tentar entender. Porque se eu quero passar uma mensagem, qual é o meu objetivo? Que o outro compreenda. Então eu vou precisar utilizar a ferramenta de feedback para o tempo todo questionar, pedir retroalimentação daquilo que foi dito para ter certeza que a comunicação ela foi entendida. As habilidades auditivas elas são fundamentais
para a gente conseguir estabelecer uma comunicação. A gente até chama, né, tem livros, existe muita literatura sobre isso, né, a arte de ouvir. Escuta ativa. O que é escuta ativa? É criar situações que ajudem as pessoas a falarem o que realmente elas querem dizer. Então, eu crio uma situação que ajuda a falar realmente o que eu quero dizer. E eu consigo isso com a escuta ativa por quê? Porque eu ouço o outro, eu entendo o outro e eu consigo colocar a minha mensagem dentro daquele contexto, dentro da realidade. É quando a gente adequa a linguagem. Eu vou falar sobre algo estritamente técnico, com pessoas que não entendem, eu não vou utilizar termos técnicos. Trabalho em um lugar onde nós utilizamos termos técnicos o tempo todo. Quando eu vou falar com o cliente, eu não vou me fazer valer desses artefatos. Eu não vou utilizar isso. Eu vou explicar de uma forma tão didática que ele vai me entender. Então, primeiro eu vou entender, e a escutativa eu entendo o grau de conhecimento que a pessoa tem sobre aquilo. E aí eu consigo relacionar a forma e construir a minha comunicação para aquela pessoa. A empatia, colocar-se na posição da outra pessoa, num esforço para entendê-la. Empatia está ligada a esforço. Já falamos isso, eu não sou o outro. E como eu me coloco no lugar do outro? Entendendo o seu contexto. Reflexão. Reformular sempre a mensagem que tenha recebido. Então, eu reflito sobre aquilo. O outro me passa uma mensagem e para saber se realmente é aquilo que ele quis me dizer, eu faço uma reflexão. Eu faço uma paráfrase sobre aquilo que ele me disse e devolvo para ele, questionando. A comunicação, e um bom comunicador é aquele que pergunta muito, aquele que tenta entender o outro. E o feedback, que é criar condições para um retorno do que se faz e daquilo que foi entendido também. Pergunto sempre. Basta eu dizer que estou com dor de cabeça e alguém vai me dizer, eu tenho um tumor cerebral. Ninguém ouve ninguém. Ninguém tem a menor vontade de ouvir ninguém. Sabe aquelas pessoas que você fala, olha, nossa, eu torci o pé, e o outro já vem falando, nossa, e eu que quebrei? E o meu vizinho que amputou? A gente não está, isso não é escutativa. Porque quando o outro me fala, eu torci meu pé, o que eu tenho que falar? Me preocupar com ele. Isso é uma analogia sobre o contexto, né? Olha, poxa vida, sério? Como que foi? Como você está se sentindo? O que você estava fazendo no momento que isso aconteceu? Isso é muito importante. Tem um termo que a gente chama de escutatória. Lembra que nós falamos um bom comunicador é aquele que escuta muito e fala pouco? O que é escutatória? Karnal disse: a comunicação é baseada em uma relação dialógica, de diálogo, entre ouvir, emitir mensagens e receber. Dizer com clareza e de forma direta e receber a mensagem com clareza e de forma direta. Nós estamos sendo treinados a dar opinião permanente para os outros, independente se os outros querem ou não. Eu proponho que todos nós, em outras ocasiões, uma vez ao menos, eu faça o exercício de ouvir mais do que falar, aceitar entender mais aos outros, que retribuir com a minha opinião. Rubem Alves disse que todos nós exercemos demais a oratória, a arte de falar bem. Todos nós possamos praticar mais a escutatória. Rubem Alves disse isso, talvez ele tenha quisto dizer, a gente fala muito e escuta pouco. Na verdade, eu acho que era isso. Um bom atendimento é quando eu ouço mais o cliente do que falo. Eu entendo o problema do cliente. Atendimento está estritamente ligado à resolução de problemas.
O cliente não me procura porque ele não tem nada para fazer. O cliente me procura porque ele tem um problema para ser resolvido. Qual o meu papel de atendente? Essa é a diferença do atendimento operacional para o atendimento estratégico. Vou resolver o seu problema. Esse é o papel do atendente. Mas ele só vai conseguir estabelecer isso com a comunicação. Mas ele tem que entender o que é comunicação. Então, e desenvolver e praticar a escutatória. Passem isso nas aulas. Façam os alunos a praticar a escutatória. Tem uma atividade muito legal que é o seguinte. Posso até depois passar isso para vocês melhor, se vocês se interessarem, claro. A gente faz uma dinâmica, uma atividade de pedir para que em 4 grupos de 4 alunos cada, durante 5 minutos. Primeiro, lê uma notícia que tenha acontecido, uma notícia fresca, de preferência. E durante 5 minutos depois, pode diminuir 3 minutos, enfim. Somente a pessoa que leu vai dizer sobre aquele assunto. Se for um assunto um pouquinho mais polêmico, não muito para não ter muito problema na sala, e aí ele vai emitindo opinião durante 3 minutos. É interessantíssimo como os outros alunos têm dificuldade, depois a gente pede, depois a gente pode troca os grupos. E na devolutiva eles dizem como é difícil ouvir o outro, e às vezes eu quero falar, eu quero dar minha opinião, e eu não posso, porque é a regra da atividade. Então a gente precisa começar a desenvolver esse processo da escutatória nos nossos alunos, importantíssimo. A gente está falando tudo isso porque nós queremos desenvolver uma comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É usar a linguagem apropriada e direta. É a linguagem apropriada para o contexto para quem eu estou comunicando e direta porque ela tem que ser objetiva. Objetiva não quer dizer sem explicações. Objetiva no sentido de falar o necessário. Eu tenho que fornecer informações tão claras e completas quanto for possível. Entendeu? Ela tem que ser objetivas, mas ela tem que fornecer as informações necessárias. Então, não pode ser concisa demais, extremamente concisas. Eu preciso passar as informações necessárias. Usar canais múltiplos para estimular vários sentidos receptor. Audição, mostrar, falar, ter expressões corporais, questionar. Então, eu peço para ele falar comigo, peço a opinião dele e usar comunicação face a face sempre que possível. Nós vamos até ver que nós temos a comunicação, o atendimento telefônico, o atendimento eletrônico, que é uma realidade hoje, mas o face a face ele é muito importante. E quando eu não estou face a face, eu tenho que fazer o máximo possível, tem que ser mais claro e mais objetivo ainda. Mas, gente, o que é assertividade? A assertividade é a qualidade fundamental para aqueles que trabalham em qualquer tipo de organização. Por quê? Porque é estar preparado para defender suas ideias e seus valores. Assertividade no sentido de acertar o ponto. Assertividade é quando eu acerto, não é mais ou menos, quando eu faço um tiro ao alvo. Se eu não acerto o alvo, mesmo que eu chego perto, eu acertei não. Então, é ir direto ao ponto. E é uma qualidade, sempre, para qualquer pessoa. E ela é importante, a assertividade, para que eu consiga defender. Então, na hora que eu estou atendendo, a assertividade ela é importante porque eu preciso resolver o problema do meu cliente de tal forma com que ele saia satisfeito e com a sensação de, nossa, era muito mais do que eu imaginava. Então, ela é dizer e fazer o que precisa ser dito e feito. Não tem muita coisa, gente. É fazer aquilo que deve ser dito e aquilo que deve ser feito para a pessoa certa, na hora e local certos, da maneira certa.
e o que não é assertivo, se eu tenho aquilo que é assertivo e o que não é assertivo. A passividade ela não é assertiva. É quando a pessoa falha na expressão de suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões. Se ela é a primeira a violar seus próprios direitos, acaba por dar ao outro a permissão de também fazê-lo. Exemplo: não pedir favor, não manifestar algum descontentamento, alguma coisa que ela não está gostando. Então, a passividade é não tomar uma atitude e não é um comportamento assertivo. A passividade no atendimento, para quem está atendendo, ela é um pecado mortal. Eu, como atendente, naquele momento, eu tenho que utilizar sempre um comportamento assertivo no sentido de ser proativo. Outro comportamento que não é assertivo é a agressividade, principalmente no atendimento, em qualquer contexto, né? Mas na comunicação, no atendimento, ele é muito ruim. A pessoa expressa suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões, mas de uma forma hostil, exigente, ameaçadora ou punitiva para com o interlocutor. Defende seus direitos, mas à custa da violação dos de outrem. Gente, a hostilidade, a ameaça, essa agressividade na comunicação, ela desfaz os laços que podem já ter sido construídos num relacionamento de atendimento. Então, não dá para utilizar desses mecanismos na comunicação. Ela afasta, ela causa bloqueios e ela não faz com que se construam relacionamentos. Muito pelo contrário. Por isso que ela é não assertiva. O não verbal. O que são esses comportamentos, essa agressividade não verbal? São gestos hostis, a violência física, gestos depreciativos, expressões faciais negativas. E o verbal? São comentários humilhantes, insultos, ameaças, sarcasmo, comentários maliciosos e tom de voz muito agressivo e inadequado. Quando eu utilizo disso na comunicação, me afasta da assertividade sempre e afasta o cliente também. Comportamento manipulador é outro problema da comunicação não assertiva. A pessoa expressa suas necessidades ou preferências, emoções e opiniões de uma forma implícita ou indireta. Usa a sedução para manipular os outros. Exemplo: se os outros conseguem, você deveria. Você também deveria conseguir comparar desfavoravelmente o interlocutor, induz o comportamento. Quando eu estou atendendo, e na comunicação, eu não posso manipular, mesmo que eu queira, mesmo que fosse necessário. Eu tenho que deixar ele escolher. A manipulação no atendimento ela é muito ruim. Eu posso, inclusive, tem até algumas técnicas que diz como você induzir o cliente a tomar aquela decisão. Entendam, o cliente, ele é uma pessoa que não é uma pessoa que não pensa, muito pelo contrário, o cliente pensa. O cliente, ele é ativo. Então, a manipulação é vista de uma forma hostil, de uma forma agressiva. Ela é um comportamento manipulador e ao mesmo tempo agressivo. Não é bem visto pelos clientes. Crenças bloqueadoras da assertividade. Não tenho o direito de recusar pedidos. Tenho sim, mas existem as formas com que eu vou falar não. Não vou fazer, pronto, e acabou, é uma forma agressiva. Agora, se eu mostrar o motivo que eu vou recusar esse pedido, eu estou dizendo não, mas estou utilizando a gentileza também. Não tenho o direito de discordar dos outros. Tenho o direito sim. Para a comunicação assertiva não é apenas dizer sim, é dizer não, mas sempre mostrando o motivo. Tenho que ser perfeito e nunca cometer erros. Erros qualquer ser humano comete, mas reconhecê-los que torna isso assertivo e não se
colocar de uma forma perfeita. Criticar e ser criticado é terrível? Não. A gente vive em uma sociedade onde nem todo mundo vai concordar com tudo aquilo que a gente faz. E eu também não vou concordar. Mas emitir a minha opinião, a forma com que eu vou emitir a minha opinião é que ela faz isso ser aceito ou não. Nem sempre eu tenho que emitir a minha opinião sobre tudo. Mas eu preciso saber quando eu vou emitir e também tenho que saber receber as críticas dos outros também. E como eu faço para ser mais assertivo? A primeira mudança é interna e passa por adquirir conhecimento de seus direitos e dos outros. Aquela questão da minha liberdade termina quando a do outro começa, né? Entender o espaço de cada um. É não parecer satisfeito se não está. É não mentir mesmo, né? Então, eu não estou satisfeito, mas como eu vou mostrar isso? É ser claro, conciso e específico. A clareza e ser conciso e específico não está ligada à hostilidade, tá? Falar de forma direta. Então, eu vou falar de uma forma clara, objetiva, concisa, específica e sempre que possível usar exemplos explicativos, demonstrar. A gente tem muita necessidade de, quando alguém está nos explicando alguma coisa, os exemplos tornam sempre tudo aquilo muito mais claro. Quando alguém explica, exemplifica, me dá uma demonstração, eu consigo compreender. Por isso que os estudos de casos, eles são muito interessantes para os alunos desenvolver competências e habilidades, né? Porque aí a gente consegue pegar tudo aquilo que foi dito e discutido na sala de aula e coloca dentro de um contexto onde eles conseguem entender muita coisa. Quando nós estávamos aprendendo lá no Fundamental 1, antigo primário, quando muitos professores utilizavam para ensinar frações, né, pegavam uma maçã, cortava a maçã ao meio e começava a explicar que aquilo era uma metade, depois em 4 partes, para explicar que cada pedaço daquilo era um quarto. Exemplos, eles são muito importantes. Não pressupor que a outra pessoa já sabe. Então, às vezes eu vou falar alguma coisa e eu tenho às vezes a impressão que é muito óbvio aquilo para mim, mas eu não sei se para o outro é. Então, perguntar, né? Perguntar se o outro entende. E às vezes está tudo dentro da minha cabeça. E eu acho que está muito claro. Mas as pessoas não têm o poder de ler pensamentos. Então eles não vão dentro do meu pensamento, dentro da minha cabeça. Por isso que é muito importante a gente explicar muito e perguntar. Então, em vez de... Lembra que fizemos uma reunião de equipe há uns tempos atrás e que me passaria os dados hoje? Então, conseguiu fazer? Ao invés disso, podemos dizer, combinamos que passaria os dados até hoje. Já estão prontos? Então, eu vou ser mais assertivo, né? Então, quando eu falo combinamos, pronto, né? Eu falo para a pessoa que já está combinado. Agora, se a pessoa dizer não me recordo, aí quer dizer que ela não fez. Mas também aí eu vou lembrá-la do que foi que aconteceu. Eu sempre vou usar a primeira pessoa. Dizer eu significa assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos, sentimentos e ações e que não culpa os outros. Então, em vez de, sabe como é, né? Ninguém consegue decidir sobre estes assuntos, não é? Se ao invés disso eu dizer, eu estou com dificuldades em decidir, foi muito mais claro, mais objetivo e eu assumi a responsabilidade. Tem algumas obras, alguns autores que dizem muito isso, que o problema da comunicação é que a gente usa sempre em terceira pessoa. E quando eu falo eu estou com dificuldade, eu quero saber, eu quero fazer, eu preciso, eu estou assumindo a responsabilidade. E para o receptor fica muito mais fácil
compreender aquilo que está acontecendo. Bom, então, concluindo, a maneira mais eficiente de exercer a comunicação interpessoal é empregando um comportamento assertivo, pois somos responsáveis pelo nosso comportamento. E se o outro se comportar de forma não assertiva, não precisamos fazer o mesmo. É certo que a assertividade não garante a não ocorrência de conflitos. A assertividade, na verdade, ela vai nos ajudar a melhorar nosso processo de comunicação. Conflitos sempre vão existir, porque afinal a gente vive com pessoas. Onde existem pessoas, existem conflitos. O que a gente pode fazer com a comunicação assertiva e com a solicitação de feedback para tentar amenizar os ruídos, é neutralizar os conflitos e ruídos para uma comunicação melhor. Todavia, um desacordo comunicado de forma assertiva por ambas as partes leva a um provável reconhecimento dessa discordância e uma tentativa de chegar a um acordo ou uma decisão. Toda vez que o cliente ele está me procurando, nós já comentamos aqui, ele quer resolver um problema. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou tratar o problema dele? Então, é tentando chegar num acordo, numa decisão. Às vezes é algo que eu não posso fazer, às vezes é algo que eu não posso ceder, mas como eu vou tentar fazer isso? Como eu vou tentar melhorar? Gente, e é com a prática contínua que a assertividade ela se incorpora ao nosso processo de comunicação. Para o atendimento, a gente precisa procurar a assertividade sempre. Essas foram nossas referências que utilizamos nessa nossa aula de comunicação. Muito obrigada e até a próxima aula.